Lugar para agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, que bem sabemos que neste domínio, que ainda está numa fase tão incipiente e embrionária, tem aqui uma tarefa árdua, difícil pela frente, mas que nós temos a expectativa, com persistência, com trabalho aturado, com uma visão estratégica e coordenada para o setor, possamos avançar de forma decidida para que esta matéria seja tratada com a importância que merece e, desde logo, para garantirmos que as questões do mar possam ser um sustentáculo decisivo para alavancar a economia portuguesa e, sobretudo, para que se assuma como uma das forças motrizes da sua dinamização. E, nesse sentido, desde logo salientar que são estes objetivos que presidem ao requerimento formulado pelo PSD e que hoje dá lugar a esta audiência, porque entendemos, como me referi, que o mar pode contribuir decisivamente num tempo de grande dificuldade, mas que também nos abre algumas oportunidades, no sentido de explorarmos alguns recursos que estão subexplorados e, sobretudo, esses recursos têm sido menosprezados ao longo das últimas décadas e devem ser reconhecidos como recursos que têm condições invejáveis para criar emprego, para rentabilizar ativos decisivos para a afirmação internacional do país e que podem produzir riqueza se tivermos a visão estratégica para, de uma forma sustentada, alavancar a economia do mar, quer nos domínios dos combustíveis fósseis, da náutica de recreio, dos serviços marítimos, de um conjunto de elementos que são fundamentais para afirmar a economia do mar e que hoje queremos que o Sr. Secretário de Estado dê algumas orientações no sentido de como é que o Governo entende prosseguir com esta matéria. E, desde logo, há aqui um grande paradoxo, e esse paradoxo tem que ver, sobretudo, com o facto do discurso político, nas referências à importância do mar e aos recursos económicos que ele nos pode oferecer, ganhou expressão ao longo dos últimos anos. Isso é um fator de relevo, é um fator importante. Todos devemos saudar essa impressão que o mar já faz e que deve ser canalizada como uma fonte de mobilização e coesão nacional para assegurar esse desígnio, mas, de outro ponto de vista, podemos afirmar que, embora haja um discurso político, ainda não há uma ação política decidida, empenhada, e que nós temos que vencer esses constrangimentos e avançar decisivamente para que o mar assuma a importância estratégica que tem e que não tem tido ao longo das últimas décadas no panorama e no pensamento estratégico nacional, quer porque temos tido uma visão imediatista de curto prazo que não tem contemplado estas matérias e até, segundo alguns, também porque há uma conotação pejorativa na nossa tradição marítima e atlântica com algum do nosso passado político, factos esses que já têm alguma distância e que porventura devem ser ultrapassados para termos a afirmação do país e criarmos desenvolvimento, emprego e riqueza neste domínio. E neste contexto, como referi, é de salientar os movimentos associativos que também têm contribuído para este discurso político ser alterado, que têm impugnado para recolocar o mar no cerne das grandes decisões estratégicas que devem presidir ao futuro do país, e esse é já um elemento de grande importância, porque não nos iludamos, não pode haver estratégia sustentada para o mar sem que se confira ao mar a visibilidade e a notoriedade que ele deve ter para transmitir uma imagem de modernidade, uma imagem inovadora, que tenha, por um lado, o condão de atrair mão de obra qualificada e, desse ponto de vista, de alavancar este próprio setor, mas que, por outro lado, por muito benévola que seja a estratégia que produzamos para esta matéria, essa estratégia apenas pode ser coroada de êxito se conseguirmos dotar o mar dos mecanismos de afirmação e notoriedade que são absolutamente indispensáveis para que ele venha a ter a importância que nós lhe queremos atribuir. E, desde logo, nesse sentido, saudar o Governo pela promoção da Conferência do Atlântico, constituiu, como digo, um excelente exemplo de como se pode colocar o mar
nas manchetes dos jornais e lhe dar o destaque que deve ter. E nessa conferência a senhora Comissária Maria Damanaki teve a oportunidade de salientar, de propor a estratégia europeia para o Atlântico. Isto leva-me a questionar o Sr. Secretário de Estado sobre que benefícios entende que esta iniciativa traz para Portugal, se sabe a quanto ascenderá o envelope financeiro exclusivamente destinado ao país e, por outro lado, recuperando a vertente da imagem do mar, qual entende que pode, neste domínio, ser o contributo da extensão da plataforma continental, para além de outros valores que obviamente oferece, e já agora, a talho de foice, como explica a aparente redução de meios previstos para 2012 em relação a esta matéria. Depois colocar mais duas questões que se prendem com o seguinte. A Estratégia Nacional para o Mar foi aprovada em 2006, já passaram 5 anos, e ao longo deste período houve alterações substanciais das circunstâncias e, portanto, a questão que eu quero propor ao Sr. Secretário de Estado é no sentido de transmitir em que medida é que este documento, que já previa uma avaliação anual, a avaliação essa que eu desconheço se foi ou não feita, e que se afirma como um documento dinâmico, suscetível de ajustamentos, deve ou não ser promovida a sua reavaliação e se podemos dotar esse instrumento das melhores condições para assegurar o florescimento da economia do mar. Outra questão que entronca com esta questão que acabei de sublinhar tem a ver com o plano de ordenamento do espaço marinho. Este plano já foi sujeito a consulta pública, denotam-se algumas insuficiências que estão diagnosticadas e, como é o caso da não sujeição do arquipélago dos Açores a qualquer disciplina dos usos do mar, e tem subjacente uma filosofia estática, que não oferece ao decisor margem de manobra para consumar as suas políticas. E, portanto, desse ponto de vista, questionar o Sr. Secretário de Estado se tenciona proceder à alteração do plano e, em caso afirmativo, que prazo prevê para a sua entrada em vigor. Para finalizar, duas questões sumárias de cariz mais regional, uma que se prende sobre a questão do Porto de Pesca de Tavira, que esteve ao longo dos anos previsto no PIDAC, se trata, na sua ótica, de um investimento prioritário para oferecer condições condignas aos pescadores do Sotavento Algarvio e qual é o prazo para a sua conclusão. E outra, para saber se o Governo tenciona proceder ao desassoreamento da Barra do Aguadiana, já que a situação atual provoca constrangimentos significativos à entrada e saída de embarcações e prejudica o acesso à lota e o regular funcionamento da mesma. Muito obrigado.